Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos. Vamos pedir a Jesus a sua bênção para que na lição do Livro dos Espíritos possamos dar uma interpretação coerente que possa nos dar esclarecimento num tema tão importante quanto a questão 94 de O Livro dos Espíritos. A questão é a seguinte: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Ou seja, ele estaria perguntando o que é formado esse invólucro, da onde que ele tira esse invólucro semimaterial que é o perispírito. E o perispírito nada mais é do que o nosso corpo astral, que é o nosso corpo que se manifesta no mundo espiritual, como o nosso corpo que manifesta aqui na matéria, no nosso mundo físico. E os espíritos são unânimes nos afirmar que do fluido universal de cada globo. Então quer dizer que o espírito tira o seu invólucro semimaterial, que é a constituição do seu perispírito, do fluido universal de cada globo, de cada planeta. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. E na questão A, 94A, Allan Kardec pergunta assim: quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, eles tomam um perispírito mais grosseiro? Então Allan Kardec perguntou, quando o espírito superior de outros mundos vem ao nosso planeta, eles tomam um perispírito mais grosseiro? Porque para eles formarem o seu corpo astral, o seu perispírito, para se manifestar no nosso planeta, eles vão tirar do fluido cósmico universal do planeta, para constituir as células que vão formar o seu perispírito, para que eles possam se manifestar. Então eles perguntam, vão ser um perispírito mais grosseiro? E os espíritos respondem: é necessário que se revista da vossa matéria, já o dissemos. Então quer dizer que eles vão ter sim que revestir-se da matéria que o planeta oferece para ele. É interessante nós notarmos, primeiro, o que é constituído o nosso corpo físico de células. São seres infinitesimais, que de certa forma domesticado, que obedece o comando de nosso pensamento na agregação e função de cada órgão que compõe o nosso corpo orgânico. Só que os princípios inteligentes, no transcurso dos évos, dos séculos, onde surpreendemos as células como princípio inteligente, que é a feição rudimentar, que é a feição primária, que a serviço da inteligência, às vezes nos estágios, nos animais superiores, nas criaturas humanas, elas se renovam continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que as domina, que as direciona, depois do berço ou depois do túmulo, eu digo do berço, depois do nascimento. Então o que eles estão querendo dizer é que o nosso corpo físico, constituído por células, e também o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, também é constituído de células. E eles perguntam de que forma, que forma as células, E eles dizem que as células seriam animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Assumem forma diferente segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos a que se agrupam. Eles falam, assume forma diferente porque essas células, para constituir o coração, eles vão assumir um formato diferente, uma constituição diferente,
para que o órgão, né, que garante a nossa vida, né, que bombeia o nosso sangue, se forme. E assim todos os órgãos, o intestino, o fígado, o coração, o pulmão, o nosso cérebro, todos eles são formados, né, por células que obedecem a um comando, que é o nosso pensamento, né, que comanda, né, a nossa existência. Também, né, os espíritos nos dizem que o veículo do espírito, além, né, do sepulcro, além da nossa vida material, no plano extrafísico ou no mundo espiritual, ou quando é reconstituído no berço, ele é a soma das experiências que nós já vivenciamos repetidamente, né, avançando vagarosamente da obscuridade, né, desde a época da formação do planeta, né, no seio tépito dos oceanos, até ela caminhar, né, a fase maior, né, para a luz, na forma em que nós nos tornaremos espíritos, né, luminosos, né, como se fosse uma manifestação da luz. Então, nele situamos a individualidade espiritual, né, nessas células, que se vale de vida menores, né. Então, das vidas menores que prestam serviço, dela recolhemos preciosa cooperação para crescerem a seu turno conforme, né, lutáveis objetivos do progresso. Então, nós usamos tanto quanto encarnado, quanto desencarnado, para manifestar, seja aqui no planeta, né, na forma física, seja no plano espiritual, na forma astral de nosso perispírito, nós usamos de células, que são seres individuais, eles não nos pertencem, eles estão apenas a serviço nosso, de nossa mente, que foi trabalhada na evolução dos elos, e elas então obedecem o nosso comando na formação dos órgãos para que nós venhamos a se manifestar, tanto quanto encarnado, quanto na fase, né, espiritual. Então, o que nós podemos dizer, né, que quando nós, na condição de desencarnado, que somos aí espíritos, né, forma de milhões, né, de seres, que somos ainda atrasados, somos seres pesados e, de qualquer forma, né, nesse processo evolutivo, nós não prescindimos dessas células que formam, né, o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual para a nossa evolução. É interessante notar, né, que às vezes a gente escuta um comentário, né, que a gente fala o seguinte, né, a segunda morte, que nada mais seria o seguinte: quando nós desencarnamos, no dizer do mundo, né, nós morremos fisicamente, nós deixamos então para trás o nosso corpo orgânico, o nosso corpo físico. As células que o compunha, que participavam daquele corpo, então elas vão voltar, né, naquele velho refrão do Velho Testamento, né, da terra veio, né, e para a terra voltará. Então quer dizer que essas células vão se diluir, vão se desagregar e voltar, né, para este fluido, né, cósmico, universal. E quando desencarnado, nós temos então o corpo astral, o perispírito, que também é formado de células. Então eles nos dizem o seguinte: no processo evolutivo nós vamos evoluindo a tal ponto que um dia, na nossa evolução, nós não mais necessitaremos, né, do perispírito. Então é onde eles dizem, né, seria uma segunda morte, né? Por quê? Porque aquelas células que compunham o nosso perispírito no plano espiritual, né, eles não vai ter mais necessidade. Então seria o que? Na manifestação, né, na forma de luz, num ser que a gente hoje desconhece, né, porque nós não temos referência, nós não temos dados dessa condição superior, desses espíritos superiores. Mas eles falam, inclusive, né, que a maior dificuldade de Jesus não foi simplesmente passar, né, as atribulações, o sofrimento que nós, né, infligimos
ao seu espírito. Não. Eles falam que a maior dificuldade foi para ele retomar a forma, né, física, essa agregação das células para a formação do seu perispírito, para a formação do seu corpo, né? Então, realmente, essa foi a maior dificuldade. Por quê? Porque havia milhares e milhares de anos que ele deixou, né, de se manifestar usando esses seres infinitamente pequenos, né, que na Constituição, que é as células, para a formação do seu perispírito. Mesmo porque ele não tinha necessidade, né, do uso do perispírito, porque ele sempre se manifestou nessa condição na qual ele se encontra de evolução como um ser de luz. Então assim somos nós. Então nessa questão, né, fica claro que Allan Kardec perguntando aos espíritos de onde tira o espírito o seu invólucro, né, semimaterial. Então, os espíritos falam que é do fluido cósmico universal de cada globo, ou seja, de cada planeta em que ele vai se manifestar. Então, quando a gente deixar o planeta, nós vamos deixar aqui essas formas celulares que pertencem, né, à constituição física do planeta. Então, fica aí a lição para o nosso entendimento, que ela possa realmente fazer luz, né, ao nosso raciocínio, para que a gente venha entender mais como se manifesta a vida, né, no plano espiritual, na forma em que nós assumiremos um corpo muito, né, semelhante ao nosso encarnado, que é inclusive até o contrário, né? O nosso corpo carnal, o nosso corpo como encarnado, que é muito semelhante ao nosso corpo perispiritual. Obrigado a todos e que Jesus abençoe a todos nós.